Gravando. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos e obrigado pela participação da aula. Então, temos aí novamente uma live de Química, trabalhando a parte da Química. Nessa aula, você vai mexer com todo o sistema. Tá bom, som? Opa, tá bom. Então, o que acontece? Em cima da aula de hoje, eu vou precisar... Deixa eu só apagar aqui, coloquei aqui. Apaguei. Então, em cima da aula de hoje, nós temos um tema extremamente importante para a Federal do Paraná e o Enem. Até coloquei ali no chat algumas informações. Talvez seja um dos temas da Química, um dos mais importantes temas que vai nos interessar. Está normal? Ó, só verifique muitas vezes que estão pegando uma tela errada. Então, vê lá onde está a minha caneta, lá, coloque lá na tela, porque algumas pessoas da aula anterior disseram que não estavam vendo nada. Aí, simplesmente, eles estavam na tela errada, com a pessoa errada. Deixa eu aceitar mais aqui o André. Aí. Então, aí o que acontece? Nós vamos ver hoje 3 grandes temas: geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. São 3 temas que eu posso quase apostar com vocês que vai estar presente na prova da Federal e vai estar presente na prova do Enem. Vocês viram aí que o Enem ele não teve muita mudança na prova normal, o que mudou foi aquela prova online. Mas, de qualquer maneira, as nossas datas ainda permanecem iguais, por enquanto não teve mudança nenhuma. Aí o que acontece? Geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares vão depender de forma exclusiva da semana passada e da semana retrasada. Semana retrasada, você viu comigo distribuição eletrônica, números quânticos, aquela distribuição em camadas de elétrons, dos íons, toda aquela parte normal. E semana passada, para quem assistiu a aula, se você não assistiu a semana passada, tem o vídeo lá na semana passada que vai falar sobre essa pequena revisão. Então eu preciso, antes de começar a aula de hoje, fazer uma pequena revisão sobre o que você viu na semana passada. Ligação iônica, covalente e metálica. Então, se você tiver algum bloco de anotação, algum rascunho, algum caderno para anotar algumas informações da aula de hoje, é bem importante. E fora que eu vou fazer alguns testes para ver se você realmente está em dia com a minha matéria. Então, o que acontece? Semana passada você viu ligação iônica. Ligação iônica envolve íons. Se você lembrar da matéria. O que é necessário para eu ter uma ligação iônica? Que tipo de elemento ou de elementos da tabela periódica vão me interessar? Pois bem, puxa ela na memória e traga para cá. A primeira caracterização que você tem, opa, só pegar a caneta. Primeira parte que vai me interessar, que é a ligação iônica. Iônica envolve íons. Atração eletrostática entre quais elementos da tabela periódica? Metal. Deixa eu só apagar aqui. Vai aparecer um aro ali. Pronto, fechou. Então, o que vai me interessar agora melhorou. Então, a ligação iônica, ela envolve metal e ametal. Aí vem a pergunta. Fiz essa pergunta semana passada e vou perguntar de novo. Como é que eu consigo reconhecer um metal pela distribuição eletrônica? O metal é aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Se o seu elemento, depois da distribuição eletrônica, camada de valência, lembra tudo disso? Distribuição, coloca os elétrons em camadas. Se esse seu elemento tiver até 3 na última camada, ele vai ser um metal. Agora, olha a palavra, ametal. O que você entende pelo prefixo A? O A representa não. Portanto, se o metal tem de 1 a 3, o ametal ele tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Então, o que acontece? Toda vez que você fizer distribuição eletrônica, você vai perceber que, se esse seu elemento tiver 1, 2 ou 3 na última camada, a tendência desses elementos é perder. Perder todos os elétrons da última camada, perde todos. Agora, se você tiver 4, 5, 6, 7 na última camada, a tendência desses elementos é receber. Professor, mas recebe quanto? Quanto falta para 8? Então, se o elemento tem 4 na última camada, ele precisa receber 4. Se ele tiver 5 na última camada, ele precisa receber 3. 5 com mais 3, 8. Se tiver 6 na última camada, recebe 2. 6 com mais 2 dá 8. Se tiver 7 na última camada, recebe 1, 8. E se for o hidrogênio, recebe 1 também. Então, o hidrogênio é um elemento não metálico que recebe um elétron para se parecer com o gás nobre hélio. Então, nessa tela, um resumo da ligação
iônica. A ligação iônica envolve íons. Quem pode produzir os íons? Os metais que perdem viram cátions, carga positiva. Os ametais recebem carga negativa. E entre uma carga positiva e uma carga negativa, o que acontece? Atração. Como é que é o nome dessa atração? Eletrostática. Então, essa primeira tela é um resuminho básico da ligação iônica da semana passada. Primeiro desafio. Eu vou fazer o seguinte exemplo. Eu gostaria que vocês tentassem fazer aí no seu caderno suas anotações para ver se a fórmula vai bater. Eu quero que você me mostre a ligação química, a fórmula dizendo que vai acontecer entre o sódio 11 e o oxigênio 8. Quero saber qual é a fórmula final, a fórmula molecular que vai ocorrer entre o sódio 11 e o oxigênio 8. Eu vou agilizar a tua vida. Esse elemento sódio, ele tem um elétron na última camada, e o elemento oxigênio, ele tem 6 na última camada. Então, o elemento sódio tem 1 e o oxigênio tem 6 na última camada. Monta aí, vou deixar uns 30, 40 segundos para você tentar me dar a resposta. Quero ver se você compreendeu a aula da semana passada. E mesmo que eu preciso dessas informações para a aula de hoje. Então, eu quero que você tente fazer a montagem da ligação entre o sódio 11, que tem 1 elétron na última camada, com o oxigênio 8, que tem 6 na última camada. Então, perceba, sódio é metal, perde os elétrons da última camada, oxigênio tem 6, a metal recebe até completar com 8. Então, tenta montar aí. Qual vai ser a fórmula molecular da união entre o sódio e o oxigênio? Se você quiser, inclusive, colocar aí no chat a resposta, já para quem já conseguiu determinar. E tem gente que já consegue fazer até de cabeça. O sódio perde 1 e o oxigênio ganha 2. Como é que vai ficar a fórmula da união? O povo já acertando a resposta. Então, olha só. Algumas vezes, a nova pedagogia fala em várias inteligências. E uma das nossas inteligências é a chamada inteligência visual. Eu preciso de imagem, preciso montar esquema, preciso fazer resumo para compreender a matéria. Ah, mas eu não consigo imaginar um sódio e um oxigênio, então vamos para o papel. Então, a primeira ideia. Eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Juntamente com esse oxigênio tem um sódio. O sódio tem 1, e o oxigênio tem 6. O que o sódio vai fazer? Ele vai perder. Como ele só tem 1 elétron, aqui tem slow motion, mas ele vai mostrar. O elétron do sódio foi doado para o oxigênio, foi doado. Aquele átomo de sódio lá na esquerda, ele está estável, porque ele perdeu o único elétron da última camada, ele não se preocupa mais. Só que o oxigênio conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio tem 7 na última camada, ele não está estável, porém aquele átomo de sódio não pode doar mais elétron. E agora, como é que eu vou estabilizar esse átomo de oxigênio com outro átomo de sódio? Vou pegar um outro átomo diferente do primeiro, que tem um elétron na última camada. O que esse sódio vai fazer? Ele vai doar. Na hora que aquele sódio ele doa o seu elétron, você vai perceber que esse oxigênio agora está com 8, os 2 átomos de sódio perderam cada qual o seu elétron, e todos ficaram estáveis e viveram assim para sempre. Qual vai ser a fórmula da união do átomo de sódio com oxigênio? A fórmula final vai ficar Na2O. Essa é a fórmula molecular. Segundo exemplo. Já sabemos sobre ligação iônica. A palavra-chave da ligação iônica é perda, transferência, doação. Se você quiser uma frase, transferência de elétrons, doação de elétrons, perda de elétrons. Já na ligação covalente ou molecular, ocorre o seguinte princípio. A ligação molecular ocorre apenas entre não metais. A ligação covalente ocorre apenas entre não metais. Volta um pouquinho. Ligação iônica. Metal perde, a metal recebe. Aí eu tenho cargas, ligação iônica. Só que na ligação covalente ocorre apenas compartilhamento de elétrons entre ametais. Somente entre ametais. Te dou um exemplo. Aqui embaixo. Aqui na ponta esquerda, eu tenho um átomo de flúor que tem 7 elétrons na última camada, e aqui na ponta direita, outro átomo de flúor que também tem 7. Agora reparem, ambos têm 7 elétrons na última camada e ninguém tende a perder.
Se ninguém tende a perder, o que os dois querem fazer? Os dois querem ganhar. E como é que os dois vão ganhar? E aí entra o que nós chamamos de compartilhamento de elétrons. Nessa tela eu consigo colocar um pouquinho da inteligência visual, a imagem, ela te ajuda a fazer a compreensão. Aí você vai perceber ali, ó, só puxar aqui o computador para cá. Então, você vai perceber ali, ó, que eu tenho, só colocar a cor aqui. Vamos pegar a cor aqui, vamos pegar o vermelho. Vocês vão perceber ali, ó, que esse par de elétrons que aparece aqui na TV, ele está sendo compartilhado entre os dois elementos, os dois. Então, esse átomo de flúor à esquerda e esse átomo de flúor à direita, ambos têm 8 elétrons na última camada. Eles tinham 7, eles estão compartilhando o par de elétrons, agora ambos têm 8 e ambos estão estáveis. Um outro desafio, quero que vocês prestem bem atenção. Eu quero que vocês me mostrem a fórmula, assim como você fez o primeiro exemplo, quero que você me faça um segundo. A união entre o nitrogênio e o átomo de cloro. Então, eu quero que você faça a união entre o átomo de nitrogênio, vou adiantar. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, e esse átomo de cloro tem 7 na última camada. Então, eu quero que você determine para mim agora qual é a fórmula molecular da união do átomo de nitrogênio, que tem 5 na última camada, com o átomo de cloro, que tem 7 na última camada. Professor, 5 na última camada tende a ganhar, portanto, não metal. Cloro tem 7 na última camada, também tende a ganhar não metal. Como é que eu chamo a ligação entre não metais? Ligação covalente. Mas a pergunta é, qual é a fórmula molecular da união entre o nitrogênio, que tem 5, e o cloro, que tem 7 na última camada? 30 segundos aí. Para quem já tiver a resposta, já vai colocando aí no chat para vocês terem uma ideia da resposta. Eu preciso dessa informação. Já tem resposta correta aí. Preciso dessa informação para entender geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. Imprescindível. Talvez hoje uma das aulas mais importantes da Química A para vestibular. Bem claro. Então vejam bem, o que acontece? Para quem já fez a resposta, o que nós temos? O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada e o átomo de cloro ele tem 7. Então o que acontece? Esse átomo de cloro ele vai compartilhar um elétron com o nitrogênio. Portanto, esse cloro vai ficar estável, mas o nitrogênio está com 6. Opa, com 6 não fica estável. O que você vai ter que fazer? Chamar um outro átomo de cloro que tem 7. Aí esse átomo de cloro ele compartilha um elétron com o nitrogênio. O cloro ficou estável com 8, mas o nitrogênio agora está com 7. O que você vai ter que fazer? O outro átomo de cloro que tem 7, esse átomo de cloro faz a ligação com outro nitrogênio, 3 ligações covalentes, portanto, qual é a fórmula final da união entre o nitrogênio e o cloro? A fórmula final vai ser NCl3. Então, para quem fez o NCl3, parabéns. A ideia essencial das ligações você entendeu. Aí, a última ligação que nós vamos revisar, deixa eu voltar para cá, a última revisão que vai me interessar é a revisão da ligação metálica. Duvido que se me acerta. A ligação metálica envolve qual tipo de elemento? Metal. Só metais. A boa notícia é que a ligação metálica ela não tem fórmula. A única fórmula que você utiliza é um Fe do ferro, um Au de ouro, um Cu de cobre. Só. Não existe fórmula como você acabou de fazer nos exemplos anteriores. Só que cada ligação tem uma expressão-chave. Ligação iônica envolve perda de elétrons, ligação covalente envolve compartilhamento de elétrons entre metais, e a ligação metálica envolve só metais. Mas o que rege? Qual é o princípio básico da formação da ligação metálica? Uma expressão, entre aspas, nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Então não se assustem se porventura aparecer uma frase assim, vamos brincar de verdadeiro e falso. Os cátions metálicos estão mergulhados no mar de elétrons. Verdadeiro. Os cátions metálicos, os núcleos do metal estão envoltos numa nuvem, num nevoeiro de elétrons. Verdadeiro. Portanto, nessas 3 telas, eu trouxe exatamente um resumo da aula passada. Só para retomar, porque eu vou ter que continuar. Ligação iônica envolve metal, 1, 2 ou 3 na última camada, perde para ametal, que tem 4, 5, 6, 7 mais hidrogênio, que recebe elétrons,
até fechar 8, ou o hidrogênio que vai fechar 2. Ligação covalente, só envolve ametais. Só envolve ametais. 4, 5, 6, 7 ganha, compartilha até fechar 8. E a ligação metálica, que nem vai aparecer na aula de hoje, mas faz parte da revisão, somente metais, nuvem de elétrons ou mar de elétrons. Pois bem, agora, lá na sua apostila, página 460, revisão feita, geometria molecular. A geometria molecular, ela vai mostrar a disposição dos átomos no espaço. Mas o que isso vai acarretar na minha vida? Tem um monte de propriedades que você usa de forma diária. Inclusive, o álcool gel que você está utilizando, por que o uso do álcool, por que o gel, por que algumas substâncias são usadas e outras não. Tudo isso tem a ver com propriedades do seu dia a dia, como solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e interação. Por que algumas substâncias se dissolvem em outras? Por que o sal de cozinha, o açúcar se dissolve em água e o óleo não? Começa exatamente as respostas desse cotidiano nesse assunto. Então, geometria molecular quase não cai em prova. Só que é um pré-requisito para entender os outros assuntos. Sem geometria, você não entende os outros assuntos. Então, fica fácil. Então, o que acontece? Mostra como os núcleos dos átomos, ou seja, a disposição espacial dos átomos. Quais são as principais geometrias que vocês vão encontrar? Eu vou colocar todas elas aqui já. Você vai encontrar, volta. Você vai encontrar a geometria angular, a geometria linear, a piramidal, a trigonal e a tetraédrica. Tem mais. Tanto que lá na sua apostila tem, inclusive, geometrias que você usa em prova discursiva em química, provas um pouco mais complicadas, bipiramidal, forma de gangorra, forma de T, mas para provas objetivas o que me interessa são essas 5 geometrias aqui. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico que você vai ter que compreender. Então, você precisa ter uma ideia do que é uma molécula angular, está lá o desenho dela, uma molécula linear, essa é fácil, é linear, lembra a linha. Aí é piramidal, que é a pirâmide, trigonal plana, ou simplesmente trigonal, e a forma tetraédrica. Se você não gostou dessas imagens, eu te dou um outro tipo de representação, talvez aqui fica mais didático. Quais são as 5 geometrias que vão me interessar? A forma angular, lá na ponta esquerda, a forma linear, que é uma linha, a forma piramidal, a forma trigonal e a forma tetraédrica. Essas 5 geometrias vocês precisam saber. É a forma básica de vocês entenderem. Agora, continuamos o nosso processo. Como é que eu vou saber quando que eu tenho uma molécula angular, quando que ela é piramidal, quando que ela é tetraédrica, quando que é trigonal? Vai depender do número de átomos presentes em uma molécula. Vocês vão até perceber que esse desenho, cada bolinha que eu tenho nesse desenho corresponde a um átomo. Portanto, o número de átomos vai me dizer qual é a geometria correta. Então, primeira grande conclusão, que é óbvia. Moléculas di ou biatômicas. Moléculas di ou biatômicas. São moléculas que só têm 2 átomos. Qual é a única possibilidade de geometria para uma molécula que tem 2 pontas? Ela só pode ser linear. Primeira grande conclusão, todas as moléculas bi ou diatômicas vão ser lineares. Essa é fácil. Toda molécula formada por apenas 2 átomos vão ser lineares. Então, N2, HCl, HBr, HF, O2, aí você vai ter moléculas sempre lineares. Primeiro problema, fácil de resolver. Agora, o problema vem aqui, ó. Moléculas triatômicas. Eu vou chamar dessa representação aqui, ó, vou chamar de AX2. Professor, o que é um AX2? É uma molécula genérica qualquer, em que eu vou ter um elemento central, que eu vou chamar do elemento A, e 2 átomos do elemento X. Mas pode ser átomos diferentes, não importa. Eu só vou mostrar que eu tenho uma molécula triatômica. Se o seu átomo central... Aí vem a pergunta, professor, como é que eu vou saber quem que é o átomo central? É fácil. Numa representação AX2, o átomo central é aquele que está em menor quantidade atômica. Se eu tenho um átomo de A e 2 átomos de X, o A é o meu átomo central. Professor, e se eu tivesse 3 átomos diferentes? O átomo central é aquele que está em menor quantidade de tudo, em menor quantidade atômica, e se forem átomos iguais, você coloca no centro aquele que tem menor quantidade de elétrons. Portanto, moléculas do tipo AX2, se o meu átomo central possui elétrons livres. Professor, o que é elétron livre?
Elétron livre é elétron que não participa da ligação, eles estão sobrando, são elétrons disponíveis que não participaram da ligação covalente. A minha molécula vai ser angular. Olhem bem, moléculas triatômicas, que têm 3 átomos, sendo que o átomo central tem elétrons sobrando, a molécula vai ser angular. Agora, se a sua molécula não tiver elétrons livres no átomo central, se o meu átomo central A não possuir elétrons livres, essa molécula vai ser linear. Olhem bem, 3 átomos AX2. Se você perceber que o átomo central tem elétrons livres, ela é angular. Se você perceber que não tem elétrons livres, ela é linear. Professor, dá exemplo? Sim, vamos colocar exemplos. Lá embaixo, vou colocar a molécula de água. A molécula de água, opa, deixa eu trazer para cá, essa molécula de água, ela vai apresentar a seguinte representação. Então, estou aqui sozinho, peraí. Deixa eu colocar aqui embaixo. Só isso aí. Agora foi, deixa de qualquer maneira. Então, aí o que acontece? Então, só apagar aqui. Aí, voltou. Opa, precisa ver minha coisa aqui. Voltou? Não voltou. Peraí, deixa eu voltar aqui. Volta. Ah, voltou. Então, veja bem, voltou. Estamos de volta. Então, a molécula de água, você vai perceber no meu átomo central. Tecnologia. Então, o meu átomo central é o oxigênio. Vocês vão perceber que essas ligações elas estão coerentes, só que você vai perceber que aqueles elétrons ali de cima, esses elétrons aqui de baixo, esses elétrons, eles são livres. Eles não participam dessas ligações. Portanto, a molécula de água é uma molécula angular. Agora, dá uma olhadinha nessa molécula do CO2. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada e todos os 4 elétrons estão sendo usados nas ligações. Como o meu átomo central não tem elétrons livres, portanto, a minha molécula vai ser linear. Ponto, resolve. Então, se vão ter trabalho, vão. Vocês vão ter que fazer distribuição eletrônica, vão. Vão ter que verificar se tem elétrons livres, vão. É um pouco trabalhoso, é trabalho braçal, mas a parte intelectual se resume em apenas algumas frases importantes. Agora vou continuar. Aí tem até a representação da forma angular e da forma linear. Agora, imagine que você tenha uma molécula tetraatômica. O que é uma molécula tetraatômica? Que tem 4 átomos. Aí vou representar essa molécula na forma de AX3, ou seja, o A é o meu elemento central, esse elemento central, ele pode ou não ter elétrons livres, é o mesmo problema anterior. Se o meu elemento central A possuir elétrons livres, ele vai apresentar a geometria piramidal. Se o meu elemento A central não tiver elétrons livres, ele vai apresentar a geometria trigonal. Inclusive, aqui embaixo, vocês estão vendo que já tem as 2 geometrias prontas. O que é uma forma piramidal e o que é uma forma trigonal. Mas eu te dou exemplos. Então, imagine que você tenha o NCl3, aquela molécula que, inclusive, você acabou de montar. Se vocês observarem bem, lá no nitrogênio, eu tenho um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres indica que a molécula vai ser piramidal. Agora, dá uma olhadinha nessa outra molécula. O átomo de boro ele tem 3 elétrons, só que todos os 3 elétrons estão sendo usados para fazer as ligações com os 3 átomos de flúor. O meu átomo central não tem elétrons livres. O nitrogênio tem 2 elétrons sobrando, e esses elétrons que não participam das ligações são chamados de elétrons livres. Portanto, essa molécula do NCl3 é piramidal, enquanto que a molécula do BF3, reparem, NCl3, 4 átomos. BF3, 4 átomos. Qual é a diferença entre as 2 moléculas? Um tem sobra de elétrons no átomo central e o outro não tem sobra. Um é piramidal, o outro é trigonal. E para fechar essa primeira parte, essa é fácil. Toda molécula pentaatômica, penta 5, 5 átomos. Todas as moléculas
pentatômicas, elas vão ser tetraédricas. Duas sugestões. Todas as moléculas biatômicas são lineares, assim como toda molécula pentatômica, ela é tetraédrica, desde que ela siga os princípios básicos da regra do octeto, do preenchimento de elétrons até 8. Então, isso é a parte básica. Então, quando você pegar uma questão, e aí já começa a nossa primeira ideia, na hora que você pegar uma questão envolvendo geometria molecular, já perceba se tem alguma molécula com 2 átomos. Sempre são lineares. Já vai buscando alguma molécula que tem 5 átomos, porque ela já é tetraédrica, muitas vezes já elimina alternativas, ou já encontra a questão em si. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Lá no comecinho da aula, eu pedi para vocês pegarem uma folha, ou um papel, ou então, para quem não tiver nada disponível, vão lá na página 466, lá tem um espaço, algumas linhas em que você pode anotar essa tabela. Eu vou esperar um pouquinho para vocês se organizarem, que vocês vão me ajudar a montar essa tabela aqui. É um resumo. Então, tudo aquilo que você viu nas telas anteriores, tudo aquilo que está nessas até 2,5 páginas que você tem na apostila, eu vou resumir numa tabela. Então, 80% da aula de hoje está resumida aqui, ó. É importantíssimo que vocês saibam interpretar e montar essa tabela envolvendo geometria. Então, pegue seu papel, pegue a sua caneta. Ah, estou sem caneta, pega o lápis, dá lá na página 466, mas anote essa tabela, anote, porque ela é extremamente importante para o seu vestibular, extremamente importante. Então, o que acontece? A minha tabela vai envolver número de átomos na molécula. Algumas moléculas vão depender do átomo central, outras não, e aí vem a geometria. Inclusive, eu já coloquei 6 e 7 átomos para evitar problemas maiores. Então, a nossa tabela, para provas objetivas, provas de primeira fase, provas do Enem, vão precisar trabalhar exatamente informações que vão ser retiradas e extraídas dessa tabela. Deu tempo de copiar? São 3 colunas, eu tenho 2, 4, 6, 8 linhas. Como é que nós vamos mexer com esse material? Então vamos começar, até vou trocar cores para ficar mais fácil a sua visualização. Eu até pedi uma folha, um caderno, que esse caderno, essa tabela, deixa à vista, porque já já vou precisar dessa informação para dar continuidade da aula. Então vamos começar. Molécula biatômica, aquelas que têm 2 átomos. Qual é a única possibilidade de geometria? Não temos átomo central, e a única possibilidade só pode ser linear. Toda molécula biatômica só pode ser linear. Ponto final. O problema vem com 3 átomos que eu coloquei em azul. Quando a molécula for triatômica, você viu nas telas anteriores que ela pode depender, pode não, vai depender do átomo central. Se ele tem elétrons livres ou não tem elétrons livres. Como é que isso vai funcionar? Então vamos começar. Molécula triatômica, tipo água, H2O, CO2, H2S. Tem 3 átomos na estrutura. Quando o átomo central, aquele que está em menor quantidade atômica, estiver com elétrons livres, a geometria dessa cadeia é angular. Ponto. Mata já nosso sistema. Agora, se a molécula for triatômica e o átomo central não tem elétrons livres, como aconteceu no CO2, todos os elétrons do carbono foram usados nas ligações, a molécula de CO2 era uma molécula linear. Ponto. A parte mais difícil da aula de hoje está nessa tabela. 3 átomos com elétrons livres angular, sem elétrons livres linear. Não há mais exceções. Próximo exemplo. 4 átomos, molécula tetraatômica. Se o átomo central estiver com elétrons livres, ele vai ter uma geometria piramidal. Se o átomo central estiver sem elétrons livres, ele vai ter uma geometria trigonal. Opa, esqueci de colocar o trigonal aqui, pronto, agora foi. Então, moléculas tri e tetratômicas é o grande alvo da aula de hoje. O professor vai ter que decorar? Vai. Infelizmente, vamos ter que decorar algumas informações, mas não tem nada de espetacular. 3 átomos com elétrons livres angular, sem elétrons livres linear. 4 átomos. Com elétrons livres piramidal, sem elétrons livres trigonal. Mas coloque como alvo da sua memória o átomo central. Central, aquele que vai no meio e você vai distribuir os outros átomos em volta. Agora, com 5 átomos sem elétrons livres, a molécula é tetraédrica.
foram exatamente as telas anteriores que você assistiu. Agora, para efeito de desencargo de consciência, se a sua molécula tiver 6 átomos, hexaatômica, PCl5, pentacloreto de fósforo, tem 6 átomos na estrutura, não vai ter elétrons livres no átomo central, ela é bipiramidal. Você não sabe o que é uma molécula bipiramidal, primeiro que ela é espacial. Segundo que lá na sua apostila tem o desenho de uma molécula bipiramidal, tem os desenhos de todas as geometrias. E se a sua molécula tiver 7 átomos, heptaatômica, você vai encontrar o átomo central sem elétrons livres, ela vai ter uma geometria octaédrica. Por que da minha preocupação? Porque a Federal do Paraná, na prova de 2019, ou seja, 2 anos atrás, cobrou a geometria do SF6, do hexafluoreto de enxofre. Hexafluoreto 6 mais o enxofre são 7 átomos. Qual é a resposta que você deveria ter colocado? Octaédrica. Então, moléculas, digamos, um pouquinho mais de átomos de carbono, como hexa e heptavalente, eu estou colocando na tabela. Então, essa tabela é essencial. Essencial. Como diz alguns caras da filosofia, imprescindível. Essa tabela que eu pedi para você anotar, ela é muito importante para o desenvolvimento da aula de hoje. Professor, esse assunto de geometria cai muito em prova? Não. O assunto de geometria em si pode ser que caia, mas ele é pré-requisito para os 2 assuntos que vêm em seguida, e esses 2 assuntos têm grandes aplicações no nosso cotidiano. Gravou bem a tabela? Se você não gravou, deixa essa tabela à mostra, porque você vai usar muito essa informação. Fechou? Vou continuar. Agora, uma outra dica. Só voltar essa tabelinha aqui. Quando você viu essa tabela ela serve para quantidade de átomos, mas eu vou te dar uma outra dica lá da química orgânica. Tem gente lá no comecinho da aula que falou assim, professor, pula e vamos para a química orgânica, que a química orgânica é mais fácil. E é, realmente. Só que aqui te dou outra dica, então eu vou fazer um gancho da química orgânica para te ajudar. Essa tabela vale para qualquer substância que não tenha carbono. Vale para qualquer substância que não tenha carbono. Por quê? Se aparecer carbono na sua estrutura, você pode utilizar um outro princípio que você já estudou, hibridação. Portanto, para você lembrar dessa hibridação, o que vai acontecer? Carbono que tem simples ligações tem uma hibridação sp3. Ângulo de 109 graus e 28 minutos, e com esse ângulo a geometria só pode ser tetraédrica. Portanto, todas as moléculas que conterem o carbono de simples vão ser automaticamente, sempre, sem exceções, tetraédricas. Na hora que você pega metano, mete um carbono AN simples, automaticamente o metano é tetraédrico. Assim como etano, propano, butano, todas as moléculas que têm AN são moléculas tetraédricas em seus carbonos. Agora, se você pegar um carbono com dupla, esse carbono com dupla tem uma hibridação sp2, o ângulo de 120, logo geometria trigonal. Opa, olha a geometria aparecendo. Se você pegar uma molécula que tenha carbono, C dupla O, C dupla C, C dupla qualquer outro elemento, esse carbono tem geometria trigonal. E não precisa ir muito longe. Federal do Paraná, do ano passado, a última prova, na segunda fase, pediu uma das respostas, a geometria de uma molécula orgânica. Portanto, essa molécula orgânica, volta um pouquinho, ela não vale para essa tabela aqui. Essa tabela que você anotou vale para qualquer substância que não tenha o carbono. Quando você tem carbono, a matéria é outra, é hibridação. Carbono com simples é tetraédrico, carbono com dupla é trigonal, e se você tiver um carbono de 2 duplas ou de tripla ligação, a hibridação desse carbono de 2 duplas ou de tripla, ele tem uma hibridação sp, o ângulo de ligação é de 180 graus, 180, geometria linear. Bota para a memória. Se o seu carbono for de simples, sp3, tetraédrico. Se o seu carbono for de dupla, sp2, trigonal, e se seu carbono for de triplo, 2 duplas no mesmo carbono, ele é um carbono sp linear. Então, eu fiz um gancho com a química orgânica para essa matéria de geometria. Professor, isso é importante, muito, muito importante. Eu vou repetir, vou reiterar. Parte de geometria molecular pode ser em compostos orgânicos com carbono, só que ele não tem tabela, é hibridação.
sp3 tetraédrico, sp2 trigonal, sp linear. Ponto. Só tem 3 possíveis geometrias para compostos orgânicos. Se não for orgânico, aquela tabela que você acabou de montar. Isso é o processo que você envolve. Agora, em cima disso, vou te dar um exemplo. Aqui tem uma questão que poderia ser muito bem uma prova de vestibular. Vamos usar um pouco a nossa lógica. Então, olha só. Eu tenho água. Então, na molécula de água, eu tenho quantos átomos? 2 hidrogênios mais um oxigênio, eu tenho 3 átomos. Com 3 átomos, eu tenho certeza qual é a geometria? Não. Mas essa geometria ela vai ficar restrita a quais duas opções? Ou molécula triatômica é angular, ou ela é linear. Dá uma olhadinha nas alternativas. Letra A está valendo, letra B está valendo, letra C está valendo, letra D e a letra E já foram eliminadas. Então, se você analisar, essa letra D e a letra E já foram eliminadas. Por quê? Porque a molécula de água ela é triatômica, tem 3 átomos. E com 3 átomos, volta para a tua tabela. Ou é linear ou é angular. Vamos para a próxima. NH3. Quantos átomos existem na amônia? 1 nitrogênio com mais 3 hidrogênios, eu tenho 4 átomos. Vai lá para a sua tabela. Quando a molécula tem 4 átomos, quais são as duas possibilidades de geometria? Ou ela é piramidal ou ela é trigonal. Aí o que acontece? Se vocês analisarem bem, a letra C também já foi eliminada. Então, vai ser uma molécula piramidal. E aí vem o pulo do gato. CH4. Por 2 motivos você pode me dar a geometria. Primeiro que o C, o carbono no CH4, tem simples ligações. Qual é a hibridação de um carbono com simples? sp3. Qual que é a geometria do carbono sp3? Ele é tetraédrica. Portanto, tetraédrica e tetraédrica. Não adiantou muita coisa, não. Então, ficamos entre as letras A e B. E aí vem a última representação, que é o BH2. E aí eu precisaria montar, mas esse ângulo já vai me identificar qual é a geometria. Mas, de qualquer maneira, deixa eu colocar aqui um desenho aqui para vocês entenderem. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. E esse não vai caber aqui. Não consigo apagar aqui, peraí. Vou colocar mais para cá. Opa. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Então, a princípio, se vocês observarem bem, deixa eu pegar uma caneta menorzinha aqui. Ó. O hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. E esse Be, ele tem 2 elétrons na última camada. Tem 2. É mão livre, mas dá para enxergar. Aí o que acontece? Esse Be vai fazer a primeira ligação covalente, esse Be vai fazer a segunda ligação covalente. Parece coisa de primário, mas a mão livre fica estranho. Aí você vai observar esse átomo central, que é o Be, ele não tem nenhum elétron livre. Volta para a sua tabela. 1, 2, 3 átomos. Se eu tenho 3 átomos e o meu átomo central não tem elétrons livres, o que diz a sua tabela? 1, 2, 3. 3 átomos sem elétrons livres, ele tem uma geometria linear. Portanto, a resposta correta do nosso exercício é a letra A. Então, vejam bem, os exercícios clássicos de vestibulares vão falar esse tipo de informação. Determine a geometria, qual é a característica geométrica da cadeia x, y e z. Usem a lógica da tabela e, quando não for possível, vocês vão ter que fazer a montagem. E aí vai depender sempre do átomo central. Então, a nossa questão, a alternativa correta, a letra A. Outro exemplo. Imagine que você tem agora, vai ter um texto aqui, ele vai falar sobre o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o CO2. Aí ele quer saber qual é a geometria para o CO2. Então, vou colocar CO2. Quantos átomos eu tenho nesse CO2? 2 oxigênios com mais um carbono, eu tenho 3 átomos. 3 átomos. Vai lá para a sua tabela, por isso que eu pedi para você anotar numa folha separada. Com 3 átomos, dá para saber de cara qual é a geometria? Não. Mas eu tenho 2 possibilidades. Ou ela é angular, se tiver elétrons livres no carbono, ou ela é linear, se não tiver elétrons livres. Só tem 2. Então, significa que a letra A está fora, a letra B está fora e a letra E está fora. Ou seja, 3 alternativas já meti de cara. Agora, o que acontece? O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Aqui já ficou um pouco melhor. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Deixa eu só apagar aquele CO2 lá de cima. Apaga aqui, apagou. E aí,
O outro oxigênio, ele também tem 6 elétrons na última camada. Pronto, está aqui, ó. Eu vou ter que descobrir agora se o meu carbono tem ou não tem elétrons livres. Aí você vai fazer as ligações. Eu vou pegar qualquer uma delas. Vou fazer a primeira ligação covalente, a segunda ligação covalente. Esse oxigênio da ponta esquerda está estável. Vou fazer lá no outro lado. Aí vou fazer a outra ligação covalente, e todos ficaram felizes para sempre, porque todos têm 8 elétrons na última camada. Aí o que vai me interessar? Aí você olha o carbono ao redor, é sempre o átomo central, sempre o átomo central. Tem algum elétron sobrando nesse carbono? Não. Volta para a sua tabela. Por isso que eu falei que essa tabela é primordial para a aula de hoje. 1, 2, 3 átomos, procura 3 átomos, molécula triatômica, vai depender do átomo central. Como o átomo central não tem elétrons livres, o que está escrito na sua tabela, 3 átomos sem elétrons livres, a molécula vai ser linear. Portanto, resposta dessa questão, letra D, molécula linear. Então, é assim que vai ter trabalho. É trabalho braçal? Sim, mas é importante que vocês dominem esse assunto. Aí continuamos. Próximo assunto que vai me interessar, que vem a resposta depois, tá? Vamos lá. Aqui depois pula, eu não tenho muito tempo para isso, mas vamos continuar. Vocês podem fazer em casa sem problemas. Aqui, agora, vamos para outra parte do nosso sistema. Deixa eu deixar o computador aqui de novo. Polaridade das ligações. Quando eu falo em polar, polar vem de polos. Polos. Aí o que eu preciso? Eu preciso que você lembre de eletronegatividade. Eletronegatividade é uma tendência de atração. Então vejam bem, eu tenho hidrogênio e tenho cloro. 2 átomos diferentes. Na hora que você vai fazer as ligações, esses átomos eles são diferentes e você percebe que em cima do cloro temos uma carga negativa e em cima do hidrogênio temos uma carga positiva. Portanto, eu tenho um polo positivo, polo negativo. Entre hidrogênio e cloro, a minha ligação ela é polar ou apolar? Não tem polos. Portanto, como aqui se criou polo positivo e polo negativo, essa ligação vai ser polar. Professor, como é que eu vou saber quem é positivo e quem é negativo? Espera um pouquinho que a gente já vai resolver esse problema. Agora, segundo exemplo. Eu tenho 2 hidrogênios e os 2 hidrogênios vão se ligar. Lá, tem os lá, aí os 2 se ligaram. Agora, entre os 2 átomos de hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Os 2 são iguais. Se eles são iguais, não há diferença de eletronegatividade. Se não há diferença, essa ligação entre os 2 hidrogênios ela vai ser apolar. Então, olhem bem. Átomos de diferentes eletronegatividades polar, átomos com iguais eletronegatividades apolar, mas para facilitar muito a sua vida. Então, polaridade das ligações covalentes. Novo resuminho para você entender. Outra tela importantíssima. Primeira coisa que eu pedi para você anotar, aquela tabela de geometria. Segunda tela que eu vou pedir para você anotar. Polaridade das ligações covalentes. Se os seus átomos forem iguais, não vai ter diferença de eletronegatividade, portanto, molécula com ligação apolar. Átomos iguais, ligação apolar. Genial agora. E se os átomos forem diferentes? Se os átomos forem diferentes, diferenças de eletronegatividade vai criar polos. Se eu criar polos, eu vou ter uma ligação covalente polar. Ponto. Resolve. Professor, você não está brincando? Não. Assunto fácil, fácil. Toda ligação que ocorre entre átomos iguais vai ser apolar. E se os átomos forem diferentes, ligação polar. E uma outra informação importantíssima. Todas as ligações iônicas são polares. Na cara, né? Se a ligação é iônica, porque tem íons. Tem carga positiva, polo negativo, polar. Polar. Mas é importante colocar no papel. Segunda informação que eu peço para vocês anotarem, resumos de aula. Primeiro resuminho, a tabela de geometria que eu coloquei para você. Segundo resuminho, polaridade das ligações. Eu estou falando em polaridade intramolecular, ligação que ocorre dentro da molécula. Se for ligação iônica, todas as ligações são polares. Se forem ligações covalentes, vê o tipo de átomo. Se os átomos forem iguais, apolar. Se os átomos forem diferentes, polar. Só isso? Só isso. Por enquanto, só isso.
pegar um exemplo aqui, ó. O exemplo vem depois. Agora, olhem bem o título da nossa aula. Polaridade das ligações. Eu estou falando em intramolecular, dentro da cadeia. Agora, um ponto máximo, a grande aplicação para a geometria. Polaridade das moléculas. Nessa polaridade entra em si um conceito muito importante do nosso cotidiano, que é a solubilidade. Talvez em algum momento da sua vida acadêmica você já ouviu falar da frase clássica de solubilidade que diz que semelhante dissolve semelhante. E como é que eu sei se uma coisa dissolve na outra? Pelas semelhanças de polaridade. O que isso significa? Que molécula polar só se dissolve em solvente polar e molécula apolar só se dissolve em solvente apolar. Tá certo que é uma regra de solubilidade, mas ela funciona para muitos compostos do nosso dia a dia. Então, como é que eu vou saber se um composto é ou não solúvel? Pela polaridade molecular. O que você viu na tela anterior era a polaridade da ligação dentro da molécula. E aqui eu estou falando em polaridade da molécula como um todo. Como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho uma frase aqui, ó. A polaridade de uma molécula que possui mais de 2 átomos é expressa pelo vetor momento de dipolo resultante, ou simplesmente vetor dipolar ou vetor momento resultante. Professor, quer dizer que a gente vai ter que usar vetor da física? Vai. Você vai ter que usar vetor da física, mas esqueça, não tem nada de segmento de reta, comprimento de reta, nada. Simplesmente você vai ter que verificar se esses vetores, as forças se anulam ou se não se anulam. Só tem 2 opções. Ou os vetores se anulam ou os vetores não se anulam. Tá, professor, e como é que eu vou saber como é que funciona esse vetor? Aí eu vou ter que trazer algumas dicas. Primeiramente, eu preciso que você monte a molécula na geometria correta. A forma angular, linear, piramidal, trigonal, de todos os desenhos no decorrer da aula. E uma outra coisa que vai me interessar muito para determinar a polaridade da molécula é a diferença de eletronegatividade. Eu apresento aqui no quadro os 10 elementos mais eletronegativos em ordem decrescente, começando com o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Portanto, os 10 elementos mais eletronegativos estão presentes aqui na tela. Tem um macetinho. Aliás, tem várias frases que você pode lembrar. Vou te dar uma mais inocente. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, mas funciona na hora do desespero. Se você esquecer quem é o elemento mais eletronegativo, que eu vou precisar dessa informação. Vou. Quem é mais eletronegativo entre elementos X e Y? Use a escala, e tem que ser nessa ordem. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Portanto, para você descobrir a polaridade de uma molécula, primeiramente você precisa desenhar a sua geometria e depois colocar os vetores sobre essas ligações. Professor, mas para onde que aponta a seta do vetor? O vetor ele sempre vai ser apontado para o elemento mais eletronegativo. Vou te dar exemplos, quer ver? Primeiro exemplo, aliás, mas acabei esquecendo. Aí como é que funcionam esses vetores? Se esses vetores se anularem, se a soma desses vetores for nula, a molécula é apolar. Se for nula, 0, A, não polo, sem polo. Agora, se a diferença de eletronegatividade, se esse vetor tiver um vetor resultante diferente de 0, ou seja, se esses vetores não se anularem, eu tenho uma molécula polar. Então é fácil. Eu vou desenhar a geometria da cadeia, aí eu vou colocar setas sobre essas ligações de tal maneira que o vetor aponta para o elemento mais eletronegativo. E vou verificar esses vetores. Se esses vetores se anularem, molécula apolar. Se esses vetores não se anularem, a molécula é polar. Professor, parece complicado, não é. Quer ver? Agora sim, exemplo. CO2. Vocês acabaram de ver em telas, 3 telas anteriores, o CO2. Ele tem uma geometria linear. Então, eu coloquei o CO2 na linha. Agora vem a pergunta. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Entre o carbono e o oxigênio da esquerda, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Portanto, o meu vetor, ele aponta para o elemento mais eletronegativo. O que eu vou ter? Eu vou ter essas 2 setas aqui. Ó.
uma seta que vai, é essa ligação aqui, ó, a primeira ligação que me interessa é essa dupla ligação. Portanto, ela aponta para o oxigênio e a outra ligação aponta para o outro oxigênio, física. Ou então, faça esse exemplo aqui, ó. Pegue as suas duas mãos, repare, força para cá e força para cá. Se você puxar as suas mãos com a mesma força e intensidade, o que acontece? Você pode aplicar a força que você aplicar, que simplesmente essas forças se anulam. E se essas forças se anulam, significa que essa molécula ela tem um vetor resultante igual a zero, logo o gás carbônico é uma molécula apolar. Olha bem o que eu fiz. Montei a geometria do CO2, que é linear, gás carbônico é uma molécula linear, entre carbono e oxigênio mais eletronegativo é o oxigênio, entre carbono e oxigênio mais eletronegativo é o oxigênio. Portanto, eu tenho forças opostas, essas forças se anulam. Se as forças se anularem, eu tenho uma molécula apolar. Agora, cuidado. Só observe bem. Essas duas ligações, essa dupla ligação entre o oxigênio e o carbono, olha como o vestibular tenta te enganar. O que eu estou falando agora é de ligação intramolecular. Essa ligação aqui, entre oxigênio e carbono, é uma ligação polar ou apolar? Estou na matéria anterior. Como o oxigênio é diferente do carbono, entre átomos diferentes, essa ligação é uma ligação polar. Eu estou falando dentro da molécula. Agora, pergunta 2. Qual é a polaridade da molécula do CO2? Aqui eu estou falando das ligações entre o oxigênio e o carbono, só, não estou nem falando em molécula. Essa ligação entre o oxigênio e carbono, ela é uma ligação polar. Mas qual é a geometria para a molécula do CO2? Os vetores se anulam, portanto, a molécula é apolar. Mas as ligações entre átomos diferentes são polares. O professor dá outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo da água. A água, se vocês observarem bem, deixa eu colocar os elétrons sobrando ali. Ó. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. É para ser um elétron lá em cima, tá? Eu tenho 4 elétrons que estão sobrando. Portanto, volta para a sua tabela de geometria. 1, 2, 3 átomos. 3 átomos. Qual ou quais são as possibilidades de geometria para a molécula triatômica? Volta para a sua tabela, por isso que eu pedi para você anotar. Qual ou quais são as geometrias para moléculas triatômicas? 2 opções. Ou é angular ou é linear. Mas como o oxigênio ele tem elétrons livres, se ele tem elétrons livres, deixa eu até apagar isso aqui, viu? Esses elétrons livres indicam que a minha molécula é angular. Agora vem os vetores. Esses vetores, eles acompanham a ligação, acompanham a geometria. Entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre hidrogênio e oxigênio. Fui ontem, O é mais eletronegativo. Na outra ligação, entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, os 2 vetores que vão acompanhando a linha da ligação apontam para o oxigênio. Aí o que acontece? Agora vem a física. Eu tenho esse vetor aqui e esse vetor aqui. O que acontece se eu somar esses 2 vetores? Se eu tenho uma força assim e uma força aqui. Esses 2 vetores se anulam? Não. Se fizer uma força aqui, a força vai para frente. Portanto, se você pegar essas 2 forças, existe uma resultante. Não quero nem fazer o cálculo, nem me interessa o cálculo, mas o que me interessa é que esses 2 vetores não se anulam. Se eles não se anulam, significa que eu tenho um vetor dipolar que é diferente de zero. E se é um vetor diferente de zero, significa que a minha molécula vai ser polar. É diferente de zero, portanto, a molécula de água ela é polar. Professor, é trabalho braçal? Sim. Como eu falei, a aula de hoje é uma aula bem técnica e bastante trabalho braçal. Tem que fazer distribuição eletrônica, tem que fazer fórmula eletrônica, tem que ver se sobra ou não sobra elétrons e tem que saber um pouco de física. Tem que saber se os vetores se anulam ou não se anulam. Essa é a base do sistema. Porém, aí tem mais exercícios que vocês vão fazer pela frente, mas só pegar um aqui só para vocês entenderem. Ó. Assinale a alternativa em que todas as espécies do estado gasoso apresentam momento dipolar elétrico, ou seja, que é uma molécula polar. Eu não vou fazer de todos eles, vou pegar uma só. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o BF2. BF2. Vou pegar, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Vou pegar só uma cor aqui, vou pegar um vermelho. Então,
Esse átomo de flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Deixa eu colocar os 7 elétrons aqui. Aqui, ó. Vou pegar essa molécula do BF2, só para você compreender. Esse berílio, na tabela periódica, ele tem apenas 2 elétrons. 2 elétrons, e aqui na outra extremidade vou colocar um outro átomo de flúor, que também tem 7 elétrons na última camada. Aí o que acontece? O berílio vai fazer a primeira ligação, vai fazer a segunda ligação. Vai lá na sua tabela de geometria. 1, 2, 3 átomos. Tem 3 átomos essa molécula. Quais são as duas possibilidades de geometria? Ou ela é linear ou ela é angular. Vai depender de quem? Do átomo central. Dá uma olhadinha. O meu átomo central não tem elétrons livres. Portanto, volta para a sua tabela. Qual é a geometria para uma molécula que tem 3 átomos e não tem átomo central? Ela é linear. Portanto, significa que eu vou ter o flúor, vou ter o berílio aqui no centro e vou ter um outro átomo de flúor. Essa é a minha molécula linear. Agora, para saber polaridade entre berílio e flúor, quem que é o mais eletronegativo? O flúor. Então, vou ter uma seta para cá. E entre berílio e flúor, outro átomo de flúor. Duas forças opostas, ocorre a anulação das forças. Significa que essa molécula é uma molécula apolar. Aí depois, com mais calma, no seu exemplo, na sua foco, você vai tentar fazer esses outros testes e os testes que você tem lá na apostila. Inclusive, lá no seu caderno do A+, tem as respostas dos gabaritos da sua apostila. Então, só para você compreender a ideia da geometria. Então, eu tenho que fazer toda a fórmula eletrônica para saber a geometria, para depois da geometria fazer essas ligações. E aí, o último assunto que vai me interessar, que vai depender desse anterior, e todas as respostas aqui, pula, que é outro exemplo. A última matéria que vai me interessar, e depende da geometria e depende da polaridade, forças intermoleculares, forças entre, interbairros, intermunicipal, internacional, entre moléculas. Essas forças, deixa eu apresentar todas elas aqui, ó. Deixa eu colocar todas elas no quadro, fica mais fácil para vocês entenderem. Quando eu falar, com uma tela bonita e tal, quando eu falar em forças intermoleculares, são as forças que mantêm as moléculas unidas. Isso vai acarretar ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, elasticidade das moléculas, todo esse material. Então, quando eu tenho uma molécula polar, lembrando, quando que eu tenho uma molécula polar? Quando o vetor dipolar é diferente de zero, e aqui eu tenho molécula apolar, quando o vetor dipolar é diferente de zero. Quando a sua molécula for polar, pode existir 2 tipos diferentes de força. O dipolo-dipolo ou a chamada ligação ou ponte de hidrogênio. Você pode ter 2 termos, ligação ou ponte de hidrogênio. Agora, se a sua molécula for apolar, só existe uma força. Só que essa força pode ter 4 nomes distintos. Começando com dipolo induzido, olha só, o ou, como ele está em destaque, dipolo induzido, ou dipolo momentâneo, ou dipolo instantâneo, ou forças de London. Nas moléculas apolares, se você tiver uma prova discursiva, você pode usar unidunité. Qual dessas forças eu vou lembrar? Induzido, momentâneo, instantâneo ou London. Qualquer uma das 4 você pode utilizar. Ambas não, as 4 representam o mesmo tipo de sentido. Agora, cuidado. Numa molécula polar, ou vai ser dipolo-dipolo, ou vai ser a ponte de hidrogênio. Aqui não é unidunité, aqui tem que saber escolher, poder de decisão. Aqui você escolhe. E aí eu montei uma tabelinha, última tabelinha para você anotar. Última. Aqui encerramos, inclusive, estamos quase encerrando. Vou me estender 2 minutinhos só para encerrar. A última tela que me interessa. Quando a sua molécula for apolar, vou pegar aquele exemplo do CO2, vocês viram a montagem do CO2, ele foi apolar, aquele BF2, apolar. Que tipo de força intermolecular ocorre nas moléculas de gás carbônico ou fluoreto de berílio? Dipolo induzido, instantâneo ou momentâneo. Uma dessas forças vai estar em uma das alternativas. Agora, se a sua molécula for polar, ou ela é ligação de hidrogênio ou ela é dipolo-dipolo. Professor, como é que eu vou saber isso? Fácil. Para ser uma ligação de hidrogênio, obrigatoriamente eu tenho o hidrogênio. Só que esse hidrogênio ele tem que estar preso a quem? Ao FON, aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela. Olha só como a nossa aula foi construída. Comecei com geometria molecular, aquela tabela que está aí anotada.
Aí, depois da geometria, eu falei em polaridade molecular. Como é que eu determino a polaridade? Tem que desenhar a geometria e fazer os vetores. Se esses vetores se anularem, a molécula é apolar. Dipolo induzido, instantâneo e momentâneo. Agora, se os vetores não se anularem, é uma molécula polar. Quando a molécula for polar, ou você vai ter ligação de hidrogênio. Qual que é a condição? O hidrogênio preso ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. É ou a F, ou a O, ou a N. Um desses três. Tá, professor, e se não tiver H? Dipolo, dipolo. Se o H não tiver preso ao FON, dipolo, dipolo, fácil. Então, repare. Ter 3 esquemas, vou pedir para vocês anotarem. Aquela tabela de geometria, aquela parte de polaridade molecular que depende da geometria e dos vetores, e essa tabela sobre forças intermoleculares. Porém, eu vou acrescentar uma outra frase importante, lá embaixo. Temos uma outra ligação que está aparecendo em algumas provas, principalmente na Federal do Paraná, chamada íon-dipolo. Professor, o que é um íon-dipolo? É um íon preso a uma molécula. Então, você vai ter um sódio mais, um Cl- preso com alguma molécula. Isso é uma interação íon-dipolo. Só mais um minutinho, só para vocês entenderem exemplos. Então, aqui, ó, eu tenho molécula de H2. O H2 não tem diferença de eletronegatividade, portanto, nem vetor tem. É uma molécula apolar. Qual é o tipo de força que ocorre em molécula apolar? Você pode optar. Dipolo induzido, instantâneo, momentâneo ou forças de Lomb. Aí, uma outra representação. Molécula com dipolo-dipolo, HCl. Professor, você acabou de falar que tem ponte de hidrogênio. Opa, o H preso a FON. O cloro não entra nessa história, portanto, entre moléculas de HCl existem dipolos, por isso que é dipolo-dipolo. E quando esse H tiver presa a flúor, oxigênio e nitrogênio, tem a chamada ligação ou ponte de hidrogênio. Como é que funciona essa ligação? Aí o flúor, por ser altamente eletronegativo, atrai o hidrogênio e eu tenho a formação da ligação de hidrogênio. Ou então na água. A água também apresenta a ligação de hidrogênio. Ponto, resolve o material. E aí, só para fechar, última frase. Dentre essas forças, a ponte de hidrogênio é mais forte do que a dipolo-dipolo, justamente pela diferença de eletronegatividade, e o dipolo-dipolo ela é mais forte do que o dipolo induzido, ou seja, moléculas polares elas têm ligações mais fortes intermoleculares do que moléculas apolares. Então, última frase, se quiser anotar, espera um pouquinho, mas as pontes de hidrogênio são mais fortes do que dipolo-dipolo, e essas, por sua vez, são mais fortes do que dipolo induzido. Essa é a representação. Então, ponte de hidrogênio mais forte do que dipolo-dipolo, mais forte que o dipolo induzido. E aí, só para mostrar um exemplo, o íon-dipolo. O que é o íon-dipolo? É essa ligação que ocorre, por exemplo, quando eu coloco sal de cozinha na água. Forma um N a mais, você repara que eu tenho uma carga negativa e tenho uma carga positiva, do outro lado. Então, essa carga negativa atrai moléculas de água e essa carga positiva atrai moléculas de água. Então, para ser íon dipolo, tem que ter um íon com várias moléculas em volta. Essas são as forças intermoleculares que vão me interessar. Aí, como eu sei que já está tarde, vou me despedir aqui. Então, o assunto da aula de hoje está aqui. Então, eu vou colocar o vídeo depois, se vocês quiserem assistir novamente. Todos esses slides já estão lá no seu caderno, se você fuçar lá no seu caderno do A Mais, os slides da aula de hoje estão presentes. Inclusive, o gabarito dos exercícios da sua apostila também estão lá. Bom, a gente não está presente, mas estamos aí separados por uma tela de computador, mas a informação foi passada. E é importantíssimo que vocês estudem essa aula. Professor, como é que aprende? Essa aula você só aprende exercitando. Tem que fazer os exercícios. Ali na parte da apostila vai ter vários exercícios, inclusive da Federal do Paraná e do Enem. Então é importante que vocês dominem muito bem a aula de hoje. Então, geometria molecular, aquela tabela, mais a hibridação. Polaridade molecular depende dessa geometria com os vetores. Se os vetores se anularem, molécula polar. Se os vetores não se anularem, molécula polar. Se a molécula for apolar, dipolo induzido, momentâneo e instantâneo. Se a molécula for polar, ou é ligação de hidrogênio com H presa a FON. Se não tiver H presa a FON, dipolo-dipolo. Nada extraordinário. Tenham uma ótima
Um ótimo final de quinta-feira, uma ótima sexta, um bom final de semana. Se alguém tiver alguma dúvida, se você quiser tirar essa dúvida, posso ficar um tempinho aí, mas para quem quiser já ir para o seu leito, lá adormecer, sem problema qualquer. Então, tenha uma ótima semana, eu vou parar a gravação, depois se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Fechou? Um abraço e até a quinta da semana que vem. Fechou? Tchau!